convidá-los para Romanos, capítulo 8, versículos 12 e 13. Assim está escrito na palavra de Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Amém. Deus aplique, irmãos, em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida, o texto que nós acabamos de ler. Meus queridos e muito amados irmãos, nós somos crentes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o fato de sermos crentes nos coloca dentro de uma guerra. Nos coloca dentro de uma guerra da nossa natureza adâmica com a natureza que nos foi implantada por meio do novo nascimento, a natureza espiritual. E nós estamos nesta guerra, porém o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, nos adverte de quê? De que não mais somos devedores à carne. Eu não sou mais escravo da minha carne, você não é mais escravo da sua carne. Ou seja, existem meios propostos por Deus nas Santas Escrituras que nos fará vivermos como crentes espirituais. Como crentes espirituais. Bom, mas para chegarmos à compreensão da nossa posição de não mais devedores à carne, de não mais devedores do modo operante da carne, nós precisamos compreender o que diz a palavra de Deus e desejarmos sermos liderados pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos, irmãos, alimentar o nosso novo homem. Nós devemos alimentar o homem nascido de Deus, o homem gerado segundo a palavra de Deus e não o homem carnal. Se nós alimentarmos a nossa carne, nós cairemos. Qualquer um de nós. Não existe super crente que possa dizer: eu não cairei. Aquele que está em pé deve olhar para não cair. Aquele que está em pé, olhe para não cair. Porque qualquer um de nós somos passivos de queda. Qualquer um de nós podemos cair. E a palavra de Deus até nos adverte, dizendo que o cair é do homem e o levantar de Deus. O homem pode cair e Deus pode levantar. O homem pode cair e Deus, na sua infinita graça, misericórdia e sabedoria, pode levantá-lo. Deus é um Deus que levanta homens. Os grandes heróis de Deus foram homens que caíram. Quando nós estudamos a vida do povo de Deus, nós encontramos pessoas que caíram. Salmos 32
Versículos 3, 4 e 5. 32, do 3 ao 5. Assim está aqui. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Amados, Davi, um dos grandes heróis de Deus, um homem que era conforme o coração de Deus, ele caiu e ele calou-se, e a mão de Deus pesava sobre ele. Quando eu guardei silêncio, Davi alimentou a carne, Daniel, e caiu. E ele continuou alimentando a carne, guardando silêncio. Ele guardou silêncio. E a consequência do silêncio, a consequência do não confessar e deixar para alcançar assim a misericórdia do Senhor, foi: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo. O pecado de Davi trouxe consequências físicas, trouxe consequência para o corpo de Davi. Pecado não confessado causa dano na saúde. O nosso contexto inicial fala em morte, mas não é morte espiritual lá. Fala do corpo. O contexto deve ser interpretado pelo termo corpo que nós encontramos lá. Quando eu guardei silêncio, tão grave quanto pecar é guardar silêncio perante o Senhor. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Irmãos, devemos ser gratos quando a mão de Deus pesa sobre nós, não é? Porque é um indicativo que nós somos crentes, que nós somos filhos e não bastardos. Se o crente peca, se o crente tem comprometimento com o mundo, se o crente tem comprometimento com a agenda de Satanás, se o crente tem comprometimento com a sua carne e quer viver segundo a carne, e a mão de Deus não pesa sobre ele, ele deve considerar seriamente converter-se a Jesus Cristo. Porque o Senhor corrige o que ama. E se alguém está sem disciplina, é porque não é filho, é bastardo. Não existe comunhão com Deus fora da comunhão dos santos, não é assim? Onde é a comunhão dos santos? A igreja de Cristo. Engana-se quem acha que pode pisar, vilipendiar o corpo de Cristo e que nada ocorrerá. Só se não for crente. Se for crente, em alguma área da vida dele, ele vai sentir a mão de Deus. Davi era crente. Ou melhor, Davi é um crente, não é isso? O fato dele morrer não fez dele não crente. Ele passou a ver. Ele era um crente. E Davi diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o pesar da mão de Deus sobre Davi fez o quê? O meu humor se tornou em sequidão de estio. O humor
não era a dor. Ele não diz que a minha dor se tornou em sequidão de estilos e o meu humor. O humor está relacionado com riso, com alegria, não é isso? Programa de humor, programa de riso, não é isso? A alegria, o humor de Davi se tornou em sequidão de estilo. Aí no versículo 5 ocorre o entendimento e a sabedoria. Confessei que o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Amém? Amém. Médico, advogado, são dois profissionais aos quais você não deve mentir. Se o camarada constitui um irmão Beck para defendê-lo em uma causa, e sendo culpado ele diz que é inocente, então o irmão Beck vai fazer uma defesa presumindo que ele seja inocente. E na defesa, na hora da defesa, o irmão vai ser destruído no que diz respeito à defesa, porque ele está indo contra as provas. No entanto, se o camarada conta a verdade, diz: olha, foi assim, assim, realmente eu fiz isso, motivado por isso, ele vai fazer uma defesa em cima dos fatos. Você vai para o médico, você está sentindo uma pequena dor de cabeça, mas aí você está pretendendo que o médico lhe dê um atestado de uns 5 dias lá no trabalho. Aí você aumenta o tamanho da dor de cabeça. Aí o médico aumenta a dose do remédio. Consequência, você pode vir até a morrer. Não é assim? Então você tem que dizer o tamanho da dor, os sintomas bem detalhadamente. Então nós não devemos mentir absolutamente para ninguém. Mas médico, advogado e principalmente Deus, porque Ele sabe. Você pode enganar quem você quiser, mas você não engana Deus, nem a você mesmo. Você pode enganar o advogado, pode enganar o médico, mas você não enganar Deus, nem a você mesmo. Então, meus amados irmãos, é impossível que você navegue pela sua vida, pela sua existência, sem pecado. Porém, não construa um muro para esconder o seu pecado do seu Senhor. Quando esconde-se o pecado, que é uma atitude humana, não é? Foi que Adão fez quando pecou. Procurou se esconder do Senhor, não foi? Não queria aparecer perante o Senhor. Mas o Senhor o achou facilmente, não é? O Senhor sabia onde ele estava. É uma atitude humana querer esconder do Senhor. Davi guardou silêncio. Guardar silêncio é esconder. É não confessar. É não se entender culpado. Irmãos, nós não devemos nos preocupar com o pecado por causa das consequências. Devemos nos preocupar pelo pecado em si. O pecado em si já é extremamente mau. Ele não anda sozinho, ele anda sempre acompanhado. Ele causa
danos. E então Davi guardou silêncio, e os ossos de Davi envelheceram. E a mão de Deus pesava sobre Davi de dia e de noite. Porém, Davi confessa o pecado. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Confessar pecado é reconhecer a maldade. Não dá para confessar pecado dizendo, Senhor Deus, eu pequei, mas a culpa foi de fulano. O pecado em curso, o qual Davi estava escondendo, é sabido de todos porque a Bíblia revela, não é? Davi cobiçou a mulher de Urias, planejou a sua morte, aliás, adulterou com ela, planejou a sua morte. Não é isso? Então ele estava falando daquele pecado. E ele podia dizer, não, Senhor, eu pequei, mas é porque ela estava se expondo. Aí ele não estava confessando a maldade dele. Ele não estava reconhecendo a sua maldade. Confessar pecado não é justificá-lo. Foi fulaninho. Isso não cola, né? A mulher que tu me destes. Lembra? A mulher que tu me destes. Irmãos, as oportunidades de pecar não justificam o pecado. Infelizmente, nós vemos tempos tão trabalhosos que os crentes querem justificar-se pelas oportunidades que o mundo oferece para a pecaminosidade. Nós precisamos aprender continuamente a dizer não. Nós precisamos continuamente entender que existe uma fronteira. De um lado da fronteira estão os santos e as coisas santas. Do outro lado da fronteira está o mundo e as coisas do diabo. Precisamos entender isso. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoastes a maldade do meu pecado. Deus perdoa os nossos pecados. Amém? Amém. No versículo 6 ele diz, por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas estas não lhe chegarão. Amados, Deus perdoa o pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. O Senhor nos livra, irmãos, do nosso andar pecaminoso. O Senhor nos livra da nossa maldade. Amém. O Senhor nos livra da nossa maldade.
O Senhor nos protege da nossa própria maldade. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Nós não somos mais carnais. Nós estamos na carne. Nós estamos na carne. Mas nós somos gerados pela palavra. No capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Amém? Amém. Amados irmãos, purificando as vossas almas. As nossas almas foram purificadas com a palavra de Deus. Amém? Amém. E porque as nossas almas foram purificadas com a palavra de Deus, o Senhor Todo-Poderoso pode nos dizer, no versículo 16: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Sede santos, porque eu sou santo. No versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus nos chama, irmãos, à santidade. E o que é santidade? É separação. Separação do mundo, separação da prática cotidiana do pecado. Veja o que a Bíblia está dizendo: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É uma preocupação minha, comigo e com os demais irmãos, de termos cuidado para não darmos ocasião à carne, para não darmos ocasião ao diabo, para não abrirmos brecha na nossa vida para nos escravizarmos. Aprenda a dizer não às coisas que não agradam a Deus. Devemos aprender a dizer não. Porque a nossa carne, o nosso velho homem, ele se corrompe. Ele se corrompe. Ele é corruptível. Porém, o novo homem, andando em espírito, tem condições de viver para agradar ao Senhor. Amém? Amém. Não é para ser salvo, não, é porque já é salvo. Amém? Amém. Amém. Somente os salvos podem agradar ao Senhor. Somente pessoas salvas podem agradar ao Senhor. Somente pessoas que foram de novo nascidas, somente pessoas que foram geradas pela palavra de Deus podem agradar ao Senhor. Amém? Amém. Absolutamente ninguém contrário a Cristo, absolutamente ninguém que não houver antes sido de novo nascidos poderão agradar ao Senhor. Por isso que nós temos: se invocai por Pai, no versículo 17, e se invocais por Pai, para que você ande em santidade, é necessário você ter o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Pai. O versículo 17 nos ajuda quando diz: e se invocais por Pai aquele
sem acepção de pessoas, julgue segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. Se nós andarmos em temor, nós não iremos passar pela experiência que Davi passou, da mão de Deus pesar sobre ele de dia e de noite. No capítulo 2, versículo 1 diz: e deixando, pois, toda a malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vás crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, amém? Amém. Amém. Eu gosto sempre de usar o termo, estamos falando aqui para crentes. Se você não é crente, não se preocupe com isso, porque está aqui. A linguagem que o Espírito usou aqui foi: se é que já provastes que o Senhor é benigno, ou seja, se é que vocês são crentes. Porque a pregação do Novo Testamento, a pregação das epístolas, são para crentes batistas, amém? Amém. Bom, se alguns outros querem se beneficiar, nada contra. Mas, naturalmente, todas as epístolas do Novo Testamento, elas são direcionadas a crentes da igreja de Cristo. Não é das igrejas que vêm depois. É da igreja de Cristo. Amados, deve ser um desejo contínuo da nossa alma pelo leite racional, porque nós fomos nascidos de novo, e com esse leite racional não falsificado. Lembre-se que já estavam naquela época, os apóstolos ainda eram vivos e já estavam falsificando o leite. A arte de contaminar o leite é antiga. Cuidado com a falsa doutrina. Cuidado com o leite falso. Leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Ou seja, leite falsificado não faz ninguém crescer. Não é assim? Leite falsificado não engorda menino. Deixa o menino raquítico. Para que haja um crescimento saudável, é necessário que o menino seja bem alimentado. Amados, nós somos pedras vivas, nós somos edificados casa espiritual, nós somos sacerdotes santos. A palavra de Deus diz no versículo 5 do capítulo 2: e vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Amém. É assim que devemos viver. Não devemos mais nada à carne. Não devemos mais nada à carne. Amém. A carne faz parte do nosso passado. Podemos cair, mas não devemos. O Senhor nos ensina, o Senhor nos dá compreensão, o Senhor nos dá entendimento para não vivermos segundo a carne. A Bíblia diz em Romanos 8:13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém. A carne vai pedir, a carne vai clamar para que pequemos.
para que andemos em pecado, mas o Espírito Santo de Deus nos orienta a vivermos em santidade, para a honra e glória tão somente de Deus. Devemos procurar, irmãos, crescer. 2 Pedro, capítulo 1. Não devemos a carne, por não devemos a carne, devemos ter essa característica apresentada em nossa vida. Não devemos mais a carne. Portanto, versículo 10 diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Vou repetir o texto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. De maneira, irmãos, que somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. A carne está aqui, mas eu não devo mais a ela. A carne está aí, mas você não deve mais a ela. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Amados irmãos, o Senhor é bom. Amém. E o Senhor nos oferece tudo o que nós necessitamos para viver de maneira que lhe agrada. Amém. Nós iremos desagradar ao Senhor se formos desobedientes, rebeldes, não ouvirmos a sua voz, não darmos lugar ao Espírito Santo e sim à carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne vai cobiçar, mas se você estiver dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você não vai cair. Amém? Amém. Isso não é um pressuposto humano, não é um desejo humano, não é uma doutrina humana, não é algo denominacional, porque nós somos batistas, enquanto igreja local, nunca jamais enquanto denominação, porque Deus não estabeleceu denominação, e se Ele não a estabeleceu, isso não pode ser um pressuposto denominacional. É a palavra de Deus que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porém, existe a guerra. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Amados, não vamos dar ocasião à carne. No capítulo 5, versículo 13, está dito da seguinte maneira: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Não devemos dar ocasião à carne. Todas as coisas lhes são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, né? Aquilo que não é edificante, eu não devo andar. Portanto, vamos andar em espírito.
vamos nos enchermos da palavra santa de Deus, em Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra de Deus diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Andar em nossa carne é entristecer o Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo 17 antes. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entenda qual é a vontade de Deus. Entenda qual é a vontade de Deus para a tua vida. Entendamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida não é sermos insensatos, é sermos separados para a glória dele. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, não vamos entristecer o Espírito Santo. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo para a honra e glória de Deus. Amém. Não vamos, em momento algum da nossa vida, darmos ocasião a Satanás para que o mesmo nos destrua. Estarmos cheios do Espírito Santo é equivalente a estarmos cheios da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Dito está: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Estamos sendo liderados pelo Espírito Santo do Senhor. É estarmos cheios da palavra do Senhor. Existe facilidade em falarmos da palavra de Deus? Estamos de fato nos enchendo da palavra de Deus ou estamos nos enchendo de qualquer porcaria? Nossa cabeça está sendo bem guardada, estamos colocando dentro dela a palavra de Deus, porque se nós estamos cheios da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, mortificaremos as obras do corpo. O corpo vai querer pecar, mas o Espírito Santo mortifica a vontade dele. Porque se viveis segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amados irmãos, que o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu vida eterna, que Ele nos ajude a vivermos de maneira que o agrade, para a honra e glória tão somente dele. Amém. Que Deus esteja, amados irmãos, abençoando a vida de cada um de nós com esse crescimento, para a honra e glória de Deus.
Eu não sou devedor à carne. Você não é devedor à carne. Nós somos devedores ao mundo. Nós devemos ao Senhor. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, de forma graciosa, nos capacita e nos dá todos os meios de vivermos de maneira digna da vocação a qual nós somos chamados. Amém? Amém. Portanto, como Ele é santo, sejamos também nós santos. Amém? Amém.